Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas que teve uma presença marcante na campanha militar. Lembramos a todos que a Secretaria Municipal de Educação fará uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Esse bom dia quente dos alunos, assim que é bom de ouvir. É um bom dia de novo. Bom dia. Isso. Bom dia, Lisa. E principalmente essa figura maravilhosa que está conosco aqui, o Dr. Ben Abraham, que é essa figura em destaque hoje, que vive pelo Brasil afora e até pelo mundo, em defesa dessas questões que nós, enquanto população que trabalha nessas questões educacionais, tem como obrigação de discutir, que são os direitos humanos. Acima de qualquer coisa, todas essas cabecinhas que estão presentes aqui e que representam para nós uma esperança muito grande em termos de uma construção de uma sociedade mais justa, mais forte, mais clara, são realmente vocês. Então, essa busca incessante que nós faremos, com certeza, e em conjunto com os professores, que têm uma missão muito grande, muito séria, de proporcionar essa discussão junto aos nossos alunos, de abrir realmente os fatos que aconteceram na história, para que nós conheçamos tudo isso com muita clareza e que a gente possa fazer uma leitura muito clara do que é realmente defender a paz, viver em harmonia e respeitar, acima de tudo, o direito humano. É uma coisa assim, é uma coisa tão maravilhosa, tão linda, que eu acho que só quem não teve o seu direito humano resguardado tem a noção clara do que significa isso. Por isso que é muito forte, no momento que nós temos essa oportunidade de ouvir o Dr. Ben Abraham, que é uma pessoa que viveu toda uma situação crítica da Segunda Guerra Mundial e todo aquele problema do nazismo, o que ele falar para nós vai ter um significado muito forte mesmo, porque é alguém que esteve lá e nós vamos ouvir. E enquanto possibilidade que nós temos depois de refletir sobre isso, junto com os nossos professores, e pensar em o que é que nós devemos fazer para que um país seja realmente sempre soberano, constituído de pessoas livres, e principalmente por quê? Porque nós pensamos e fazemos com que o nosso pensamento ele seja o predominante em qualquer situação. É aquele país livre, que fala, que diz, que sorri e que tem esperança no futuro, tá? Então, que seja assim, um momento muito rico para todos nós, e a gente fica muito feliz e agradecemos até ao nosso vereador Borges dos Reis, que luta muito dentro da área educacional e que teve também essa preocupação nessa perspectiva, nesse sentido de que haja uma discussão maior hoje da questão dos direitos humanos e principalmente ligado às nossas escolas. Não é um dia que vai mudar, que vai determinar uma mudança significativa, não é. Mas esse dia, ele é significativo para isso, para que a gente possa parar juntos aqui e refletir junto com essa personalidade que está aqui hoje conosco. Então, que todos tenhamos um bom dia e muito obrigada pela presença de todos vocês, os alunos, os professores, que nós sabemos que, olha, se esforçaram e estudaram e vão fazer esse momento hoje de manhã aqui algo muito bonito, muito significativo para nós. E muito obrigada ao senhor também, doutora Ben Abraham. Bom dia a todos. Ben Abraham nasceu em 1924 na cidade polonesa de Lodz, quando ele contribuiu para levar avante o programa sobre energia alternativa e o menor abandonado. A sua série, Tito, o Velho Guerreiro, publicada no mesmo jornal, valeu a Ben Abraham o agradecimento elogioso do governo. Bom dia a todos. Bom dia. Principalmente quero aqui agradecer ao Sr. Thomas, que representa aqui o destacamento da FEB, que lutou durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo na Europa.
Quero aqui destacar também a presença de Antônio de Borges Reis, do meu amigo, que entendeu a importância de transmitir os trágicos acontecimentos para prevenir que o mesmo não acontece contra ninguém aqui no Brasil. E através dele foi sancionada aqui uma lei que todo dia 8 de maio reverenciaram nossos heróis e nossos mártires que sucumbiram durante a Segunda Guerra Mundial. Quero também agradecer à professora Berenice pela acolhida, através da qual já cumprimento todo o corpo docente aqui também. E meus amigos jovens, estou dizendo meus amigos porque todos os jovens são meus amigos, porque quando a guerra começou, eu tinha a idade de vocês e presenciei as maiores atrocidades praticadas por homem contra homem, ou atrocidades que não têm precedentes em toda a história universal. Atrocidades que visavam extermínio, não somente dos judeus, que pagaram o maior preço por isso, mas de todos os povos e todas as raças consideradas inferiores pela nefasta teoria racista de Hitler. Presenciando estas atrocidades, eu levei a mim, como uma tarefa, quando perambulando pelos campos, esfomeado, esfarrapado e alquebrado, para contar o meu testemunho, para contar tudo o que eu presenciei, para que desta maneira prevenir e não permitir que o mesmo aconteça de novo. Muitas vezes estou agradecido pelas minhas palestras, mas ao contrário, eu te agradeço pela oportunidade que eu estou recebendo para poder transmitir, querendo inclusive que todos vocês agora, depois vocês vão ouvir meu testemunho curto, coisa lógica, que passei durante a Segunda Guerra, sejam meus mensageiros para seus amigos, seus familiares, para transmitir tudo isso, para que juntos nós todos podemos prevenir que isso mesmo não aconteça contra quem quer que seja. Quando a guerra começou, como já disse, eu tinha 14 anos, tinha a idade de vocês. Foi no dia 6 de setembro de 1939, quando pela primeira vez avistei os alemães na nossa cidade. Curioso como era, como moleque de 14 anos, despreocupado, etc., foi correndo para ver os alemães com seus uniformes cinzentos, braçadeiras vermelhas, que no fundo branco tiveram uma suástica. Mas, um dia depois da entrada dos alemães, começaram perseguições aos judeus. Os religiosos eram caçados nas ruas, tiveram suas barbas cortadas ou arrancadas, às vezes com ferro em brasa, tiveram nas suas testas marcadas suástica ou estrela de Davi. E os outros foram pegos para trabalho assim humilhante, sem qualquer sentido, abaixo das chicotadas que foram obrigados a executar. Numa calada de noite, foram todos os intelectuais, todos os líderes judaicos retirados das suas casas, levados num lugar ignorado e fuzilados. E depois saíram umas leis contra os judeus, que era proibido andar nas calçadas, era proibido atravessar as ruas principais, e foi em outubro de 1939, quando saiu uma lei sobre a fundação, sobre a construção de um gueto na nossa cidade. Num bairro mais miserável da cidade, de lá foram retiradas todas as pessoas que lá viviam, poloneses, e mandados lá para o interior da Polônia, e lá precisavam ser mudados todos os judeus. Os alemães instituíram um calendário durante o qual, num certo dia, num certo bairro, em certos quarteirões, os judeus deveriam mudar, se apresentar, onde foram levados sob escolta alemães ao gueto. Mas acharam este calendário muito demoroso, porque demorará muito tempo para a mudança de todos os judeus ao gueto. Então, numa noite, na rua principal, na rua Pietkowska, quando todos se reuniram, retiraram todos os homens,
de 15 a 65 anos, fuzilando-os na presença dos seus filhos, das suas mães, das suas esposas, e no dia seguinte ninguém jamais nos esperava para calendário, todo mundo fugiu, todo mundo foi ao gueto. No gueto as condições eram extraordinariamente miseráveis. Num quarto, sem qualquer condições de higiene, deveriam ser aglomeradas várias famílias. Eu deixei um filme aqui, que em caso que até agora vocês não presenciaram, vai ser enviado depois, posteriormente, para a escola, onde vocês vão poder ver as condições reinantes no gueto. O frio naquele inverno, na nossa cidade, na Polônia, era muito rigoroso. Quando eu com meu pai fomos para um quarto que foi nos designado no gueto, e deixamos lá um balde com água para se lavar de manhã, e no dia seguinte, de manhã cedo, apareceu o balde todo congelado, não com uma crosta de gelo em cima, mas virou toda pedra de gelo. E no gueto foram aglomerados 162 mil judeus, dos 360 mil que viviam na nossa cidade antes da guerra. Desses 360 mil, sobreviveram só 1.500, eu entre esses também. Agora vocês perguntam o que aconteceu com os outros 180 e poucos mil judeus. Esses fugiram para as cidades vizinhas da nossa cidade, para escapar do gueto, mas em todas elas eles foram alcançados por alemães, em todas elas eles foram ou enviados posteriormente para gueto ou foram exterminados. No gueto, quando o gueto foi fechado, hermeticamente fechado, com alemães montando guardas em torno do gueto, qualquer pessoa que quis sair, que quis escapar do gueto, era fuzilada na hora. As condições eram terríveis, 200 calorias por pessoa por dia, e judeus morriam, sabe, ficavam nas sarjetas, os defuntos ficaram nas sarjetas, os corpos ficavam espalhados nas ruas. No primeiro ano morreram mais que 22 mil pessoas destes 162 que lá foram aglomerados. Depois os alemães construíram fábricas no gueto, onde os judeus eram confeccionados uniformes e botas para os alemães. Condições um pouquinho melhoraram, porque trabalhando a gente recebia umas rações um pouquinho melhor, mas periodicamente os alemães retiraram do gueto todas as pessoas inaptas para trabalho. Isso é, crianças, velhos, inválidos, doentes, levando-os a um lugar desconhecido. Depois da guerra soubemos que foram enviados para uma cidade perto de Lodz, uma cidade, Helmno, onde foi instalada a primeira fábrica de morte, mas ainda uma fábrica de morte que consistia que quando os judeus chegavam lá, diziam eles que vão trabalhar no campo, vão ter condições de vida melhores. Mas lhe do engano, chegando lá, esperavam para eles caminhões enormes, como caminhões de mudança, com carroceria fechada, e quando foram aglomerados lá dentro e com portas eram fechadas, os gases de escapamento dos motores eram conduzidos dentro da carroceria, e o trajeto que demorou para levar esta carga, em aspas, até as valas comuns onde foram enterradas, demorou suficientemente, mais ou menos 10 minutos, até todas as pessoas chegassem mortas para lá. E o caminhão ia e voltava, ia e voltava. Depois os alemães acharam que esta matança não é suficiente para extermínio de todos os judeus durante curto período, então construíram umas fábricas de morte em Treblinka, Belzec, Majdanek, Auschwitz, Sobibor e outros. Lá já com maior tecnologia alemã, funcionavam câmaras de gás e funcionavam os crematórios. Eu em Auschwitz mesmo presenciei quantas pessoas
Foram enganadas que vão tomar banho, formando uma fila na frente das câmaras de gás, às vezes sendo-lhes entregue uma toalha, um pedaço de sabão, dizendo que vão tomar banho, e quando com portas eram fechadas, de um lado, e foram no lugar da água, saía gás ciclônico dentro deste recinto. Quando todos eram mortos, observados pelos alemães através dos vidros grossos de fora, a comporta de trás foi aberta, todos os corpos retirados e tudo foi aproveitado. Cabelos das mulheres foram cortados para fazer tecidos, para fazer acolchoados, os dedos foram cortados para tirar os anéis, os dentes de ouro foram arrancados e depois pessoas foram levadas para a cremação nos crematórios. E depois cinzas, junto com ossos moídos, eram ensacadas e enviadas à Alemanha para servir como fertilizante. E quem tem dúvidas sobre tudo isso que aconteceu, o campo de Auschwitz e campo de Majdanek permaneceu até hoje como Museu Nacional da Polônia, como patrimônio da humanidade pela Unesco, e tudo isso pode ser visto até dias de hoje lá na Polônia. Que vocês vão ter a oportunidade, que vocês uma vez vão à Polônia, é bom para ver isso, as vitrines cheias de muletas, cheias de dentaduras, cheias de bonecas das crianças, malas, etc., etc., expostos lá no campo de Auschwitz. E Majdanek, vocês vão poder ver os crematórios ainda com esqueletos humanos dentro, com cinzas lá ao lado, um monte enorme que foi transformado em um mausoléu de cinzas das pessoas que foram cremadas lá neste campo. E assim, retirando pessoas do campo, do gueto, mandando eles à morte, pessoas inaptas, o gueto estava diminuindo, mas diminui de um lado e aumentando do outro lado. Por quê? Porque, como já falei para vocês, as pessoas da cidade fugiram para cidades pequenas, elas foram destas cidades levadas depois pelos alemães ao gueto, chegavam também transportes de Berlim, de Frankfurt, chegaram da Tchecoslováquia, de Praga, e da Áustria, da Viena, chegavam judeus. De um lado estava diminuindo, do outro lado estava aumentando, e assim passavam-se mais que 3 anos desse trabalho no gueto. Quando o gueto foi liquidado no dia, em agosto de 1944, dos 162 mil judeus da cidade de Lodz, sobraram só 17 mil. Apesar que no gueto, naquela época, já havia 62 mil judeus, procedentes também, conforme já disse para vocês, que foram enviados ao gueto também. Eu me lembro um dia muito significativo no gueto, foi em setembro ou no final de agosto de 1942, quando os alemães ordenaram que 20 mil judeus vão ser retirados do gueto e enviados para trabalhar no campo. E esse trabalho no campo, conforme já disse para vocês, que significa praticamente a morte. E naquele dia, os quarteirões foram cercados, um atrás de outros, pessoas passavam por uma seleção de um alemão que colocou um barbante, mandou pessoas pular, quem tivesse força a pular ficava, quem não podia pular foi retirado e levado nos caminhões para extermínio. Naquele dia, o meu pai não podia descer, também não foi achado no seu quarto, mas na mesma noite ele morreu de fome. E no dia seguinte, quando os alemães chegaram também para outra vez fazer seleção no nosso quarto, a minha mãe disse para mim: olha, teu pai teve sorte que ele morreu e podia ser enterrado como judeu decente lá no cemitério, que não seria levado também pelos alemães. E assim, como em agosto de 1944, quando nós fomos enviados a Auschwitz, nós perambulamos nos campos, perambulamos nos vagões fechados, sem água, sem comida, sem condições de higiene,
como um balde onde a gente fazia necessidade, com pouco ar que entrava pelas frestas da janelinha, que ela era tampada com tábuas, e pelo menos num caminho, num trajeto que normalmente é feito nesses dias, quando eu estive na Polônia, deveria demorar mais ou menos 3 horas, ficamos assim durante 2 dias perambulando até chegamos a Auschwitz. Na chegada da Auschwitz, pela fresta da janela, a gente podia ver postes com isoladores, com arame farpados do lado, e um alemão gritando: os judeus chegaram para a fábrica de sabão. Nós pensávamos que vamos trabalhar nas fábricas de sabão, mas lhe dou engano. Depois soubemos que a fábrica de sabão significava que a gordura humana dos crematórios era conduzida a uma fábrica de sabão que está do lado, onde ficavam fazendo sabão. E quem tem ainda dúvida, eu tenho ainda um pedaço de sabão feito dessa gordura humana que, nos meus arquivos, que eu tenho ela aqui. Nós chegamos a Auschwitz, mulheres foram separadas, homens separados, foram separados a pessoas doentes, velhos, inválidos. Estes foram diretamente levados à morte, às câmaras de gás. Os outros nós passamos na frente de uma comissão. A comissão, no meu caso, ela fica encabeçada pelo próprio Mengele, que só mexendo o dedão à esquerda ou à direita enviava as pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Naquele dia, eu pela última vez vi minha mãe, soube depois que ela foi enviada por Mengele à câmara de gás. E nós fomos para Auschwitz, onde nós passamos lá, onde eu passei lá 2 semanas, porque para nós o Auschwitz foi um campo transitório, que chegavam lá os diretores e engenheiros das fábricas alemães, comprando em aspas os prisioneiros para trabalho escravo às suas fábricas, olhando dentes, perguntando profissão, etc. Estas 2 semanas pareciam um século. A gente dormia nos barracões, no cimento, diretamente no cimento, sem qualquer lugar. A gente ficava enfiado, 1.500 pessoas num barracão, ficávamos enfiados como sardinhas, numa lata de sardinhas, um dentro de outro, e quem se levantava para sair para fazer suas necessidades, quando voltava não tinha mais lugar aonde entrar. E eu fui um dos felizardos que eu tinha uma tigela, que consegui uma tigela na qual era distribuída sopa, uma sopa rala, uma vez por dia, consistindo de pedaços de batatas com cascas, cozidas com areia ainda, sujas, etc., onde a gente esta sopa servia também para as outras necessidades. À noite, quem saía do barracão podia ver pendurados nos arames farpados eletrificados, as pessoas penduradas que se jogavam em cima do arame para se suicidar. E um dia, a contagem, porque a gente acordava lá, fomos acordados mais ou menos 5 horas e meia de manhã. Os alemães faziam contagem das pessoas, todos deveríamos ficar nos blocos de 10 na frente dos barracões. Faltava 2 prisioneiros. Ficamos lá mais ou menos 24 horas, com chuva, sem receber comida, sem receber água, sem receber nada, somente chicotadas, e faltava 2 prisioneiros. Por fim, os alemães levaram 3 prisioneiros que dormiam perto destes que faltavam, e como exemplo enforcavam eles. Acontece que lá em Auschwitz, as latrinas, não tinha banheiros, as latrinas que consistiam num tronco de madeira onde a gente sentava, atrás da qual foi feita uma vala, onde ficaram caindo estes detritos, ela era esvaziada uma vez por semana. E quando desta vez os prisioneiros, puxando umas tinas para ser esvaziado, acharam os 2 corpos afogados dentro destes detritos lá. Com certeza um estava caindo,
quis segurar outro, puxou também outro quis segurar ele, mas o que nós sofremos naquele dia foi uma coisa trágica. Depois de lá foi praticamente comprado e foi enviado a Braunschweig, a cidade de Brunswick, em português, e fiquei trabalhando nas fábricas de caminhões pesados, que ficam produzindo caminhões pesados. Foi uma seção perto de Braunschweig, onde foi enviado, onde produziam diferenciais e caixas de câmbio para esses caminhões. E assim passamos vários meses até primavera de 1945. Depois, com o avanço das tropas aliadas, os campos eram evacuados, prisioneiros eram, em muitos casos, eliminados, e nós passamos de um campo para outro campo, a um trajeto mais, que ficou mais marcado. Eu estou falando tudo para vocês, numa forma assim, muito, porque eu deveria, por exemplo, tivesse tempo para contar tudo o que eu passei, demoraria dias e dias, quem sabe semanas e semanas também. Depois de um campo que nós fomos evacuados de Wattenstadt, que nós fomos mandados para Neuengamme, onde nós chegamos com 10 minutos de atraso. O que significava esses 10 minutos de atraso? Esses 10 minutos de atraso significou que 10 minutos antes os alemães levaram todos os prisioneiros em Hamburgo, onde era situado esse campo Neuengamme, para docas de submarinos, afogando todos. E nós chegamos já depois que esta tarefa foi executada pelos alemães. Assim nós vagamos mais tempo até chegarmos a Ravensbrück, depois de Ravensbrück para outro campo, para Webelin, e depois para Ludwig-Lust, onde eu fui libertado da noite de dia da noite do 1º a 2 de maio de 1945. E eu deixo mais tempo, provavelmente, para fazer perguntas e responder perguntas, para mais abrir o debate, para podermos mais conversar sobre todas essas coisas, porque eu acho que fica mais proveitoso para nós. Mas aqui, quando eu fui libertado, eu passava 28 quilos, com tuberculose dupla, com escorbuto, com disenteria com sangue, e Deus me poupou. Muita gente perguntando por quê. Provavelmente por causa da minha promessa que eu fazia ainda nos campos, que em caso Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei tudo o que passei e tudo o que presenciei. Sobrevivi à guerra e estou com vocês aqui para contar, para discutir, para transmitir tudo o que passei. Mas aqui uma coisa que eu não podia deixar de mencionar, que é uma coisa importantíssima, apesar que não aconteceu em nosso gueto, mas aconteceu no gueto de Varsóvia, que nessas condições que os judeus estavam lá nos guetos, nessas condições que ficavam sofrendo, nessas condições um punhado de rapazes e moças